Olá e sejam muito bem-vindas a essa sequência de aulas que vai te ajudar a começar no crochê. Este material todo foi pensado para quem nunca fez crochê na vida, mas gostaria de aprender essa atividade manual maravilhosa que traz inúmeros benefícios para a nossa vida, tanto manual, criativa, mental, ansiedade. Então, assim, uma terapia maravilhosa que nos possibilita criar produtos fantásticos. Então, toda essa sequência de aulas foi pensada em exatamente quem nunca fez crochê, quem nunca pegou numa agulha, quem entra numa loja, num armarinho e fica completamente assustada com a quantidade de opções que vocês encontram no mercado. Então, pensando nisso e vendo muitas dificuldades que minhas alunas têm e também minhas seguidoras de escolher os seus materiais, de que fio eu uso, que agulha eu uso, o que eu compro, essa primeira aula vai ser então uma introdução ao mundo do crochê, onde vou falar rapidamente sobre os fios, sobre agulhas e alguns materiais que são muito importantes para a qualidade do nosso crochê. Obviamente não trarei aqui toda a quantidade de fios e produtos que existem no mercado, mas aqui vai ser uma base, um guia para quem está iniciando. Falando em quem está iniciando, quem nunca fez crochê, nunca pegou numa agulha, nunca fez nenhuma correntinha, a minha dica é: escolham fios inteiros. O que eu quero dizer com fios inteiros? Ó, esse é um fio de malha. Vocês veem que o fio é único, não tem fiozinhos. Enquanto fios mais barbantes, lãs, nós temos, ó, diversos fiozinhos. Já tem em casa? Quer começar com algum barbante, um fio que tem em casa? Pode começar, mas eu sempre indico fios inteiros, que seriam malha, fios náuticos, porque no momento que nós estamos praticando os movimentos do crochê, a gente ainda não tem muita destreza com a mão e esses fiozinhos podem nos atrapalhar. Isso nos leva a uma certa frustração quando estamos começando. Então, a minha primeira dica para quem está começando e está começando aí atrás agora dos materiais, escolher ou um fio de malha ou um fio náutico, algum fio que seja inteiro. Tá? Isso facilita bastante na prática. Porque como tudo que é novidade, tudo que nós estamos começando, nós vamos precisar de um pouquinho de paciência e de algum tempo de prática até a gente pegar os movimentos e se tornar mecânico para nós. Então, como qualquer atividade que nós estamos começando, o treino é extremamente importante. Então, para a gente conseguir treinar com uma facilidade um pouco maior, sem que esses fiozinhos nos atrapalhem, eu sempre recomendo começar ou com uma malha ou com um fio náutico. Então, primeiramente sobre a malha. Aqui eu tenho a malha Extra Premium da Fischer, tá? Vai estar tudo descrito no vídeo, essas marcas todas que eu falar. Eu gosto muito de usar as malhas Premium, porque os fios são inteiros, a gente não vê nenhuma mudança da espessura do fio, raramente vemos alguma emenda, um nozinho. Então são fios que também trazem uma facilidade maior para o nosso trabalho. Quem só encontrar fio de malha residual, não tem problema, comecem com os fios que vocês encontrarem. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de encontrar os fios na sua cidade. Eu sempre indico o site Armarinho São José, também vai estar no vídeo. Ele é um site muito completo para a compra de materiais e tem produtos muito bons. Então, malhas premium, a Fischer tem essa malha muito boa, malha Guarani muito boa, a Círculo tem uma malha premium boa, fios Amorino maravilhosa. Mas também, se só encontrarem algum fio de malha residual, tentem ver um que não seja muito duro, que tenha um pouquinho de elasticidade. Esses fios prêmios, eles geralmente são mais elásticos, eles têm uma elasticidade muito boa, então a gente até tem que ter um certo cuidado na tensão que nós colocamos no nosso ponto, mas tudo isso eu vou falando ao longo das aulas. Mas eles são fios muito gostosos e fáceis de trabalhar. Sobre o fio náutico, tá? Aqui eu tenho duas opções que são 100% poliéster. Tem gente que não considera como fio náutico. Eu acabo colocando como fio náutico porque eles têm características muito semelhantes, de não absorver água, de a gente tem que ter o cuidado sempre de ter um isqueiro, algum foguinho, porque ele desfia rapidamente. Também são fios extremamente resistentes, com uma durabilidade muito boa.
Então aqui 100% poliéster, são fios muito bons de trabalhar. E aqui eu tenho o náutico da Círculo, que ele é 100% polipropileno. Então vocês vão achar fio náutico 100% polipropileno, tem uma gama de fios. Eu geralmente uso 5 milímetros, se acharem a mais, se acharem menos, são fios muito bons de trabalhar, tá? O que importa é que eles são fios inteiros. Então, fio náutico da Círculo, fio Snake 5 milímetros da Belize Fios, e aqui é o Poly Plus da Fischer, que é um 100% poliéster da Fischer, que é a mesma marca aqui das malhas. Tá? Então são fios que são mais fáceis para quem está iniciando. Eu, particularmente, acabo usando muito fios de algodão, barbantes. Aqui eu tenho o macramê da Pinguim. Ele não tem numeração, tá? Já vou explicar sobre a numeração, mas ele é um algodão muito gostoso de trabalhar. E esses fios um pouquinho mais espessos também são mais fáceis do que a gente começar com fios muito finos. Porque os fios muito finos a gente precisa ter uma destreza um pouco melhor. E também são trabalhos que rendem muito mais devagar. Então, para quem está começando e já quer começar a ver algum resultado, eu sempre recomendo os fios um pouquinho mais espessos. Por isso que a malha acaba sendo um fio muito gostoso para começar. Sobre barbantes e as numerações, vocês vão ver lá a linha Barroco 4, 6, barbante 8. O que significa isso? Aqui eu tenho, esse é o espesso da Euroroma, ele é um barbante 24 fios. Por quê? Esses barbantes, eles são compostos de fiozinhos enrolados, tá? Vê que o fio, ele fica enroladinho, mas se a gente fizer assim, ele desfia. Então, 24 quer dizer que ele tem 24 fiozinhos. 4, ele vai ter 4 fiozinhos, então a gente vai pegar aqui, ó, 4, tá? Isso vai ser um fio, um barbante 4 fios. Os 6 são 6 fiozinhos. Então, esse número vai indicar muito a espessura do barbante de vocês. Mas nem todos, como eu falei, o macramê não tem numeração, ele é sempre a mesma espessura. Então tenham esse cuidado com a numeração do barbante na hora que vocês forem comprar. Eu não sou muito fechada em relação a fios tipo, é melhor usar fio de malha para cestaria, é melhor usar um barbante para bolsas. Eu acho que a gente geralmente consegue adaptar qualquer fio a qualquer projeto. Mas lógico que a escolha de fios sempre vem das características que a gente quer para os nossos produtos. Eu não vou aqui começar a entrar muito nesse assunto, mas vocês vão vendo com a experiência, usando os fios, testando fios, vendo receitas. Eu lá no meu Instagram, que é @camivinkler_, eu sempre trago dicas de fios diferentes. E vocês vão então criando um repertório. Então, quanto mais experiência, mais trabalho vocês têm, isso vai se tornando natural. Então, nada substitui a nossa própria experiência. Inclusive, eu sempre falo, eu sou uma pessoa que a malha não me agrada muito, mas eu tenho alunas que são apaixonadas e praticamente só usam malha. Por isso, nos meus cursos, eu nunca fecho as receitas somente num fio, eu sempre trago todas as dicas para adaptar para outros fios e que vocês consigam sempre encontrar o estilo que vocês querem para os produtos de vocês. Então isso é muito importante de vocês testarem e descobrirem o que é melhor para o crochê de vocês. Então, sobre fios, gente, é isso. Para quem está iniciando, escolha um fio fácil de começar, porque eu tenho certeza que isso vai trazer mais rapidez nesse processo inicial. E depois que vocês começam, que vocês pegam o jeito de fazer as correntinhas, de fazer os pontos, vocês começam a explorar os fios e vocês vão ver que quando a mão de vocês já está mais treinada, o crochê flui rapidamente, vocês conseguem usar uma diversidade de fios nos trabalhos de vocês. Então, fios são essas escolhas. E agora, uma parte muito importante do nosso crochê, que são as agulhas. Eu recomendo também para quem está começando agulhas de alumínio. A Círculo tem uma linha ótima. Eu aconselho então vocês a pegarem uma marca. Eu geralmente as minhas de alumínio eu uso da Círculo, tá? Porque às vezes de uma marca para outra vocês vão ter uma diferença na numeração e daí usando sempre a mesma marca vocês estão garantidas. Então as agulhas tem numeração, por exemplo, essa aqui é uma 3 milímetros, então quanto menor o número, mais fininha a agulha de vocês.
quanto maior, aqui é uma 10 milímetros, então ela é uma agulha mais grossa. Eu gosto das agulhas de alumínio porque elas são resistentes, elas não são muito caras, então se vocês estão começando hoje a trabalhar com a malha, eu vou indicar uma agulha 7 ou uma agulha 8. E depois vocês podem ver se vocês forem trabalhar com algum outro fio que tem uma outra numeração de agulha, porque vocês decidem por um nicho que tem fios e agulhas mais grossas, daí vocês podem investir em agulhas mais caras na numeração que vocês mais usam, ou mais finas, ó, claro. As de acrílico são muito fáceis de encontrar, mas eu acho elas frágeis. Então é um investimento que eu acho que vale um pouquinho a mais numa agulha de alumínio, que eu praticamente, inclusive hoje, eu tenho agulhas melhores, com cabos um pouco mais elaboradas, mas eu uso basicamente as minhas de alumínio. Agulhas de bambu também são muito gostosas de trabalhar, mas eu acho que depende muito a marca, às vezes elas puxam um pouquinho o fio. Então, para quem está começando, comprem agulhas de alumínio, podem comprar de 5 a 10 para começar e depois vocês vão abrindo esse leque de numerações e de tipos de agulhas para o repertório de vocês. Então, somente já com fio e agulha vocês já conseguem começar a fazer o crochê. Então, principalmente essas primeiras aulas, vocês vão basicamente só usar fios e agulhas. Tesoura, acho que todo mundo já tem alguma tesoura em casa, mas eu gosto sempre de ter uma que a gente vai usar somente para o crochê. Então podem ser tesouras normais ou essas menorzinhas aqui que são tesouras de bordado, que tem uma curvinha para a gente conseguir cortar bem direitinho, mas podem começar com uma tesoura normal, não tem problema. Outro item que é bem importante são agulhas de acabamento. Essa aqui é uma agulha um pouquinho mais grossinha, de plástico, tem de metal, vocês podem pegar agulhas de tapeçaria. Só vejam se na hora que for comprar o fio, se é uma agulha que vocês consigam passar assim, ali na entradinha dela, porque isso vai ser importante para fazer o nosso acabamento. E acabamentos são uma parte muito importante do nosso crochê, para eles ficarem perfeitos do início ao fim. Outro produto que é bem importante, mas quando a gente começar a trabalhar receitas mais elaboradas, que são os nossos marcadores. Marcadores são os melhores amigos das crocheteiras, porque eles marcam lugares que a gente tem que fazer alguma mudança, algum aumento, uma diminuição, alguma parte do processo da nossa receita e a gente não se perde na contagem porque nós temos os nossos amigos marcadores. Mas isso vamos usar em receitas mais elaboradas. E também, quem não tem marcador em casa, sempre pode pegar algum outro objeto, um pedacinho de fio colorido, dar uma amarradinha, mas eu chamo ele de melhores amigos da crocheteira. Então é um produto bem legal e, dependendo do produto que nós formos fazer, uma boa cola, às vezes para o nosso acabamento. Eu sempre indico a cola pano da Círculo, mas qualquer cola para tecido que vocês encontrarem, que vocês tiverem à disposição, também funciona. Um outro material complementar que eu uso bastante é a fita métrica, porque em muitas receitas eu não me baseio por correntinhas nem carreiras, mas por tamanho, até porque para quem está adaptando a receita para diferentes fios, usando uma agulha diferente, a metragem é bem importante. Então eu sempre tenho uma fita métrica por perto. Gente, de uma forma meio rápida, esses são os principais materiais do crochê. Então, para quem está começando, escolham lá um fio de malha ou um fio náutico. Já comprem agulhas de 5 a 10 de alumínio, porque a gente nunca sabe quando vai precisar uma numeração maior ou quer testar a receita com uma agulha diferente. Então, é sempre bom já ter à mão essas agulhas. E quem tiver então uma agulha de acabamento, uma agulha de tapeçaria, também é bem legal para a gente já conseguir fazer um primeiro produtinho bem rápido e começar nesse universo do crochê.